gravação, pá, e volta pra cá. E vou pôr para gravar no Google Meet também, e gravar de todo jeito. Aceitar. Então, como sempre, estou começando a gravar. Se alguém for contra, se manifeste, o cálice para sempre aqui. Minha amiga Camille Palha. Elegantérrima, vestida de homem. Ela tem uma coisa meio Paul Preciado, eu acho, sabe? Tem uma espécie de androgenia assim tão elegante. Preciado tem isso, eu acho também, sabe? Esse é um livro dela que reúne um monte de textos dela e tal. De 2018, acho que é o último livro dela que eu comprei. Não, livro de 2017, eu que comprei em 2018. Essa senhora tão provocadora na disciplina. Hoje comecei o dia com alguém me perguntando assim, ó. Era para eu gostar desse texto que você vai discutir hoje ou era só mais uma provocação da sua parte? Certamente alguém que não estudou na outra disciplina. Realmente a pessoa que a gente vai trabalhar, que era bacana a gente trabalhar hoje, era provocação da sua parte, Jaime? Sim. Imagina, jamais pediria para vocês lerem um texto apenas como uma mera provocação. Aham. É porque eu gosto muito dela mesmo. Não só por ser uma mera provocação, mas ser uma provocação é um bom motivo também. Não, também é uma provocação, porque Camille Palha é sempre uma provocação, porque ela joga por terra tanto das asneiras que a gente tem feito e dito nos últimos tempos que... E sem medo, né? O pior é isso, né? Você chegou a ver a última entrevista dela pro Roda Viva aqui, Jaime? Que a jornalista cai na besteira de fazer uma pergunta, o que é que ela acha das críticas de certas pessoas que fazem isso. Aí ela diz, não me importa, eu tô trabalhando. Se quiser saber, você vai ler meu trabalho. Existe um grupo de intelectuais, assim, que... Ela nos Estados Unidos, em Londres tem uma filósofa que eu gosto muito, que é Nancy Cartwright, da London School of Economics, Departamento de Filosofia. Nossa, tem um trabalho dela sobre causalidade que é uma coisa maravilhosa e ela aplica isso agora, trabalha com filosofia social e política, faz um trabalho de análise da estrutura das instituições da sociedade democrática contemporânea, assim, que é uma paulada também, sabe, no que a Cartwright escreve, assim, então. Eu gosto dessas filósofas e desses filósofos que são, assim, provocadores, então, que faz a gente sair do lugar comum. Eu gosto de Preciado, gosto de Camille Palha, gosto de Nancy Cartwright, gosto de Richard Rorty. O Rorty, por exemplo, é um filósofo que teve que sair do departamento de filosofia e foi para outra universidade dar aula no departamento de literatura comparada, porque o povo da filosofia era uma briga tão grande com as coisas que ele falava da filosofia que o povo não aguentou. Precisou ir embora para outro lugar. Então. Enfim. Alguém quer começar perguntando alguma coisa? Tinha o texto da Camille Palha para vocês lerem essa entrevista dela.
Gabriel, sei que tinha dúvida. Ronald também tinha coisas para falar. Gabriel, quer começar? Posso começar já. Então, vai lá. Na verdade, tem duas coisas que eu achei mais interessantes assim no texto. Uma é mais a dúvida sobre o pós-estruturalismo, o relativismo metodológico e como que isso era refletido na criação do discurso do politicamente correto, que eu não achei isso muito claro no texto. Eu queria que você falasse alguma coisa. E outra coisa também foi quando ela começou a falar da discussão entre as feministas e o movimento transgênero, que ela fala da Sheila Jeffries, coisa assim, dessa nova ideia de transexualidade que a indústria farmacêutica estaria promovendo, algo do tipo. E aí ela também não se aprofunda nisso, eu queria discutir um pouco esses pontos, talvez. Olha, deixa eu ver uma coisa. O Gabriel, lembra daquela conversa do Preciado no Junker Texto sobre fármaco político, fármaco pornógrafo política? Aham. Então, o que ela fala ali sobre indústria farmacêutica, eu acho que está muito próximo do que ele está dizendo também, entendeu? De como nós temos desenvolvido que ela diz que a indústria farmacêutica, né, tem promovido uma ideia de transexualidade que cria um uso permanente, a exigência de um uso permanente de hormônios por parte de uma população. Você tem um processo de transformação corporal que precisa da retroalimentação contínua, né? O Preciado, quando ele fala sobre a farmacopornografia política, né? Então, o que ele está dizendo? Né? Você tem uma indústria pornográfica associada com uma indústria farmacêutica, tá? E esses dois elementos se combinam com uma proposição política, né? Que é o que a gente vai tratar mais no finalzinho da nossa disciplina, que é a ideia da manipulação dos corpos, na verdade, né? Você tem aquela ideia que vem do Foucault, da sociedade disciplinar, que depois passa para a ideia de sociedade de controle do Deleuze, passa para o que o Bourdieu está chamando de sociedade do desempenho, né? E a gente já tem uma outra interpretação um pouco mais avançada disso, que é não é nem mais avançada, mas é pegar o mesmo problema, mas por um outro viés, que é da sujeição corporal mesmo. A admoestação corporal como um processo de assujeitamento dos indivíduos, tá? Que isso já estava, de uma certa forma, dita lá no Foucault, né? De que a sociedade disciplinar é um processo de produção de corpos, né? Produção de identidade através de produção de corpos. Então, por isso que você tem presídios, manicômios, escolas, etc., todos com determinados regimes comportamentais que vão ditando a construção de um corpo, né? Existe uma coisa que parece que os capitalistas, né, eles leem todas as críticas que são feitas ao capitalismo, né, e eles vão absorvendo isto, né? É como se essa dimensão política que o Preciado fala, quando ele fala da pornografia,
da farmacêutica, né? É como se os donos dessas indústrias e mais as cabeças pensantes do mundo político lessem o Foucault, entendeu? E através do Foucault eles percebessem, né, o que eles estão fazendo, né, como se tornasse explícito para eles o processo que eles estão usando para sujeição das pessoas. E com isso eles vão aperfeiçoando, né, essa imbricação que existe entre teoria e prática, né? Quanto mais eu entendo a teoria que sustenta uma prática, mais eu aprimoro a prática. Quanto mais eu aprimoro a prática, mais eu desenvolvo a interpretação teórica dessa prática. Às vezes eu tenho a impressão que os caras ficam lá lendo tudo que a gente escreve sobre eles, vão absorvendo, sabe? Olha, dá para a gente melhorar ainda o processo aqui de exploração e de uso do humano, porque Foucault diz que a gente está fazendo isso, mas a gente pode ir um pouquinho mais além, então, né? E eu acho que essa ideia que está aparecendo agora, né, com mais clareza, dessa manipulação dos corpos através da indústria farmacêutica, né? E isso já aparece no discurso da Camille Paglia também, né? Curioso isso. Assim, uma coisa que você tem pessoal lá na Europa falando, Preciado na França, na Espanha também tem umas pessoas que estão trabalhando com o que está se falando do cu, né? Uma discussão enorme agora começando a acontecer sobre o cu como uma instância de poder político. Existem umas pessoas na filosofia discutindo isso atualmente, tá? Que vem na esteira dessa discussão sobre gênero, assim, de repente você pensa assim, bom, mas quando você fala de uma sociedade não binária, ou de uma sociedade sem gênero, me dá um exemplo do que seria uma coisa sem gênero, né? Claramente uma coisa sem gênero é o cu, né? Se tem uma coisa que não tem gênero, é cu, né? E existe indistintamente homem, mulher, travesti, transgênero, o que você quiser, tem cu, né? Então, e isso gera então uma série de... existe uma proposição filosófica hoje de que o cu pode ser pensado como uma força política da natureza, né? E isso tem a ver com o que a Camille Paglia já fala há muito tempo, tá? De que o quanto a gente tem ignorado na discussão do feminismo o elemento biológico. Tá? Então, essa ideia de que tudo é social ou tudo é cultural, né, às vezes ela é meio complicada. Tá? Então, essa... Parece, Gabriel, que existe uma combinação de discursos, entendeu? Você tem de discursos e de práticas, tá? Se você olhar para o mundo de hoje, você tem assim, cada vez mais assim, a indústria pornográfica é certamente a indústria que mais gera riquezas hoje, né? São trilhões, né, de dólares e de euros na indústria pornográfica. E quando a gente fala de indústria pornográfica, não é só, né, os filminhos pornôs que estão por aí, mas é tudo que existe em torno da sexualidade do ponto de vista da exploração comercial e financeira e econômica, tá? Então, assim, se você olhar, por exemplo, no Instagram, é uma exposição pornográfica full time aquilo, entendeu? As pessoas estão o tempo todo se vendendo, né? E se vendendo corporalmente, né? O modo como as pessoas se apresentam, não estou dizendo todas as pessoas, ok? Mas há pelo menos um segmento grande dentro do Instagram que, então, o cara se vende de uma forma, a mulher se vende de uma determinada forma, usa a plataforma de interação virtual como um espaço de venda, né? E quando eu digo venda aqui, não é necessariamente no sentido de se prostituir, estou vendendo meu corpo, tá? Mas é a venda em vários sentidos. Por exemplo, de que eu quero ser
um coach na área de recursos humanos, mas eu uso do corpo como uma forma de vender o meu produto, entendeu? Então, é esse o sentido do pornográfico, né? Que em última instância é vaidade, 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 vaidade sendo explorada ao máximo, né? Então, aí entra uma indústria farmacêutica bilionária associada a isso, né? O quanto que se gasta no mundo todo em termos de produtos de higiene e de beleza, tá? O Brasil é o país onde mais se consome produtos de beleza no mundo, tá? E não é por acaso isso, né, gente? Um país desigual como o nosso, com tanta pobreza, e por que se gasta tanto com esse, né? Por que se investe tanto na coisa da vaidade, tá? Deixa eu já abrir um parênteses aqui. Então, é manipulação corpórea em todos os níveis, então você pode dizer, tá? Tem desde assim do uso de cosméticos e tal, mas tem a parte medicamentosa também, tá? Então, quando você leva e aí você vai ter, por exemplo, num nível, por exemplo, os tratamentos para depressão, ansiedade, dormir, não sei o que, todos os produtos aí da farmacêutica psiquiátrica, por exemplo, tá? Então, é muito mais fácil tomar remedinho para dissimular os sintomas de uma crise existencial do que enfrentar a crise existencial. Então, você tem uma indústria farmacêutica enorme aí. Você tem uma indústria farmacêutica mais diretamente relacionada à coisa da sexualidade, tá? Então, por exemplo, os Viagras da vida e, junto com os Viagras, todo o resto que vem junto, tá? Os maca peruana e tribulos e não sei o que, não sei o que, não sei o que e tal, né? Assim, você entra numa farmácia hoje, você tem um setor da farmácia que é só suplementos, tá? Então, e o que é isso? É manipulação corpórea, porque assim, você só vai ter 30, 40, 80 mil seguidores no Instagram se você aparecer com o corpo saradão, assim, seminu nas fotos, porque senão você não vai conseguir, entendeu? Tô descobrindo que, por exemplo, se você quiser fazer sucesso no mundo gay dentro do Instagram, você obrigatoriamente tem que ir à Grécia e fazer fotos só de sunga em Mykonos. Tá? Se não for a Mykonos, tirar foto, esqueça, você não vai fazer sucesso no Instagram como você gostaria. Então, se alguém aí está pretendendo, tá? Compre uma passagem, vá para a Grécia, faça umas fotos bem saradão lá em Mykonos, que aí você começa a conquistar espaço. Então, as coisas da farmacêutica é isso, tá? Aí, respondendo a pergunta do Jeff aqui, que apareceu enquanto eu estava falando, Jeff, para mim o problema não é moral, tá? Então, o problema, né, que você me pergunta se é contestável apenas do ponto de vista moral, para mim, o problema dessa indústria farmacêutica não é moral. E eu não gostaria que isso fosse tratado do ponto de vista moral, né? Para mim, o problema é político. Porque como é que eu estou usando de todo um monte de ferramentas, os remédios entre eles, tá? Para produzir um cidadão cada vez menos cidadão, cada vez mais autômato, cada vez menos capaz de atuar politicamente na sociedade como alguém capaz de defender os direitos e a construção de uma sociedade justa, igualitária, etc, etc, etc. Então, para mim, o problema é principalmente um problema ético, é um problema político, tá? E acho que um dos erros dos movimentos identitários é tratar justamente, sim, em qualquer indústria, mas aqui na questão da indústria farmacêutica você tem um peso mais especificamente voltado para essa associação com a pornografia e com a manipulação dos desejos. Tá? Claro que existem outras indústrias, por exemplo, a indústria de propaganda toda, etc, etc, etc. Mas você tem um viés específico ali e tal, que é muito forte, porque é uma indústria muito dominante, essa indústria da pornografia, e quando ela se alia com a indústria farmacêutica, o impulso é muito grande. Assim, então,
ganha em escala e potencializa mesmo essa capacidade de manipulação dos sujeitos e das identidades. Tá? Então, eu acho que um dos problemas justamente dos movimentos identitários e do feminismo é tratar como sendo um problema moral ou algo que não é moral, entendeu? O problema não é o que as pessoas fazem com o corpo do ponto de vista moral. Tá? Então, aí, o que ela está dizendo sobre a indústria dos transgêneros é que existe uma abordagem hoje para a transexualidade que é toda com o uso de medicamentos e de hormônios e que as pessoas entram nessa e elas passam o resto da vida dependente disso, entendeu? Então, e isso assim, como é que você convence as pessoas a usarem esses medicamentos, a fazerem isso? Você precisa oferecer um discurso que conquiste as pessoas, que é isso que ela está chamando de construir uma nova transexualidade, porque é um discurso sobre transexualidade, né? Para quem se lembra, já no semestre passado, na outra disciplina que a gente trabalhou, Filosofia e Gênero, eu já trabalhei um pouco essa discussão sobre transexualidade e eu coloco alguns questionamentos que eu tenho em relação a isso, né? Que, não sei se vocês se lembram, mas eu já no semestre passado já apontava que eu mesmo tenho muito problema com essa ideia, né? Que é curioso porque a Camille Paglia, né, ela mesma se coloca como uma transgênera, né? Mas que tipo de transgeneridade ela está assumindo e o que ela está contestando nisso que está aparecendo aí como esse novo modelo aí do transgênero, né? Para quem não se recorda ou quem não foi da nossa disciplina, eu tenho um problema com essa ideia de transgêneros porque... Bom, primeiro tem uma coisa que a Camille Paglia fala, que é real, tá? Assim, ninguém, né? Assim, a pura verdade biológica é que mudanças de sexo são impossíveis. Porque, assim, existe um elemento biológico na formação do sujeito, né, que é difícil você desconsiderar isso, porque o que ela vai dizer no texto, que muitas vezes parece a gente ignorar, é que assim, não é simplesmente você tirar uma parte do corpo e colocar outra ou fazer uma modificação numa parte do corpo. Não? É o quanto que isso interfere no corpo todo. E será que o corpo todo reage, né, para isso? Quer dizer, quando você nasce com uma estrutura de DNA masculino, e diferentemente nasce de um DNA feminino, é só uma questão de uma parte do corpo que é diferente ou a estrutura corpórea inteira que é diferente, né? Então, assim, será que a gente pode, de fato, ignorar que existem diferenças biológicas entre homens e mulheres? Então aí começa e bom, e junto disso vem a conversa sobre essa concepção muito platônica, né, platonista do que é o sujeito, tá? Então quando o cara diz assim, não, veja a que ponto que você coloca a discussão, né? Veja, a minha essência é feminina, mas eu tive o azar de nascer num corpo errado. Você quer alguma coisa mais platônica do que isso? Tá? A ideia de que você tem uma essência perfeita e o corpo é a própria deteriorização. Né? É o Platão e ainda com umas doses bem assim, São Tomás de Aquino ali, o que ele dizia sobre corporeidade, etc, etc, etc. Tá? Então, para mim isso é um problema. Tá? Eu que sou um antiplatônico por excelência, aceitar um discurso platonista desse nível, para mim, é muito difícil, muito complicado. Entendeu? Então, essa ideia de que eu tenho uma essência perfeita e que o meu corpo é uma deturpação, uma deformação, e que, portanto, eu preciso mudar o meu corpo, não? Então, eu tenho muitos questionamentos com isso. Inclusive porque a ideia de ser transgênero, ser transexual, ser travesti,
né, não necessariamente precisa passar por uma mudança corporal. Né? Que é isso que quando ela se refere a ela mesma. Que ela diz, eu sempre fui uma transgênera, mas eu não precisei mudar meu corpo para isso. Né? Eu continuo aí tendo um corpo feminino e uma identidade múltipla, né? Diferentes, etc, etc, etc. Tá? Bom, enfim. E aí, alio isso com a primeira pergunta tua, a ideia do pós-estruturalismo e do politicamente correto. Né? Então, qual é a ideia do pós-estruturalismo? Então, primeiro, qual é a ideia do estruturalismo? Tá? É a ideia de que você rompe com as leituras diacrônicas e passa a trabalhar com leituras sincrônicas. Né? Então, eu pego não mais o referencial histórico, mas o referencial de um período histórico, das diferentes coisas que estão acontecendo sincronicamente nesse período histórico, e vou tentar identificar o quê? Qual é a estrutura comum a essas diferentes ocorrências no mesmo período histórico. Né? Então a ideia do estruturalismo é que eu pego assim, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que aparentemente são díspares. Quando a gente investiga, a gente consegue localizar ali uma estrutura comum a essas coisas. Tá? Então você vai ter lá no Lévi-Strauss a ideia de que ele começa a identificar em diferentes culturas uma mesma estrutura de organização familiar, aí vai dar todo aquele discurso dele lá sobre as relações dentro da família e tal, né? Do incesto. Né? Quando você vai para o estruturalismo do Saussure, da linguística, o que ele vai fazer é pegar diferentes línguas e identificar que existe uma estrutura comum que ele vai chamar de signo. Né? Então, não interessa muito o que está acontecendo na língua de hoje em relação ao que aconteceu com a língua do século XIX, mas é pegar as várias usos de linguagem, de língua nesse momento do século XXI, a gente vai confrontar uma com a outra, a gente vai identificando estruturas comuns. Né? Mesma coisa o Lacan vai fazer lá na clínica dele, quando ele começa a identificar estruturas comuns. E qual é a estrutura comum que ele vai identificar? É que o inconsciente está sempre estruturado como linguagem. Então, ele tem uma estrutura que você pode identificar nos vários inconscientes, que é uma estrutura que funciona, tem a estrutura de uma linguagem. Tá? Então, essa é a ideia do estruturalismo. O pós-estruturalismo já vai para um passo além disso, né? Que é quase como que é romper cada vez mais com as relações que existem dessas estruturas com a própria realidade. Porque você vai se concentrando cada vez mais na própria estrutura e como se fosse possível achar uma única estrutura comum para todos esses espaços diferentes que estão acontecendo. Se eu pegar, então, eu citei aqui a linguística, a psicanálise e a antropologia, e eu poderia pensar, bom, existe uma estrutura comum para isso tudo, né? Bom, onde é que vai dar isso? Vai dar lá no Derrida a ideia de que tudo é linguagem, né? De que tudo é linguagem e tudo se encerra na própria linguagem, a linguagem não tem relação nenhuma com o mundo. Então, assim, a gente foi abstraindo de uma tal forma que a gente abre mão do contato, de falar do contato com o mundo e passa a falar de um contato interno mesmo, da linguagem com a linguagem, como se a gente vivesse num mundo que é o mundo único da linguagem, né? Que é outra coisa que a gente já vem em 2 ou 3 disciplinas, que essa discussão também aparece. Tudo é linguagem, tudo não é linguagem, então, né? E aí que está, então ela vai dizer que isso vai ter um reflexo na ideia do politicamente correto, porque você passa a tratar o quê? Como se todas as relações de poder dentro da sociedade fossem simplesmente relações linguísticas. Então, por que essa insistência tão grande no politicamente correto? Olha, o que é o politicamente correto? É uma forma de discurso. Então, assim, tem que controlar o modo como se fala as coisas. Como se isso bastasse. É que é o problema, tá? Será que isso é bastante
para transformar o real? Não? Então, volto de novo para a discussão sobre gênero, tá? Essa coisa assim de... agora não pode mais falar todos. Então vamos falar totax. Eu não sei nem como é que se pronuncia essa coisa que substitui o A, o O pelo X. Como é que se pronuncia isso? Tá? E, ademais, será que é por aí que a gente... Será que é por... Só um minutinho. Será que é por aí que a gente vai superar a exploração que existe entre gêneros, entre homem e mulher? Né? Então, esse foco no politicamente correto fica muito uma coisa assim, de que parece que se a gente resolver a linguagem, a gente resolve todos os problemas do mundo, sabe? Isso é bastante questionável, eu acho. Tá? Tem uma pergunta do José Lima aqui. Professor, como isso poderia ser traduzido na questão da linguagem neutra não binária? Tá. Ronald, você ia falar alguma coisa? Não, é porque o que eu ia falar era justamente nisso, porque esse problema do todos ou do X, todas, todes, gera um problema, inclusive, de inclusão, né, para pessoas que têm deficiência, elas têm uma dificuldade enorme de fazer leituras de textos por causa disso. Então, assim, só denota, claro que é um exemplo muito pontual, mas só denota o quanto colocar o discurso à frente de uma possibilidade de mudança real não dá conta do processo que a gente necessita. Não é porque o cara deixou de chamar o outro de uma maneira depreciativa que ele vai deixar de ser racista, que ele vai deixar de ser homofóbico. Pelo contrário, talvez a gente esteja varrendo para debaixo do tapete uma coisa que possa eclodir lá na frente de maneira muito pior. Em vez de o cara ser racista na linguagem, o cara vai ser racista no ato, porque ele não vai sustentar, ele não vai conseguir sublimar. É muito delicado, isso gera, me parece pelo menos frágil essa possibilidade aí, de mudar só a linguagem e achar que isso vai resolver. É que nem a perspectiva educativa, achar que a gente vai resolver o problema do feminicídio, por exemplo, ensinando homens a não estuprar. Infelizmente não funciona. O exercício não é só um exercício de educação, é um exercício que exige muito mais. E a educação não resolve. Por exemplo, na justiça, você pode passar o dia explicando para o cara, tem juiz, tem promotor, tem defensor, explicando para o cara porque que ele não poderia ter feito aquilo, e eles fazem isso até na audiência, em vários processos, e o cara simplesmente não entende. Então, só mudar o discurso não resolve a base do nosso problema. Então, seria uma linguagem neutra, não binária. Então, aqui há duas perguntas que eu acho que se combinam aqui. Tá? Primeiro, o que é mais importante? É o discurso ou a ação? Então, vamos pensar numa situação bem hipotética, tá? O que você prefere? Um homem que usa a expressão todos com X, mas agride fisicamente uma mulher, ou um homem que usa a expressão todos, mas que não agride fisicamente uma mulher. Então, a ideia do discurso politicamente correto propõe uma ênfase no discurso. Então, e a ideia é o quê? De que, mudando o discurso, eu mudo o comportamento. Então, é aqui que eu acho que é questionável. E não é só eu, tem outras pessoas que também questionam isso. Tá? Então,
será que mudando o discurso a gente efetivamente muda a ação? Ou deveríamos focar mais na ação e menos no discurso, tá? Então, veja, existe... Bom, isso é um lado do problema, tá? O outro lado é como é que eu construo essa sociedade não binária. Então, vou de novo pegar esse exemplo do todos. Então, eu sempre usei a expressão todos. Quando eu chego na aula, quando eu me dirijo aos alunos na sala de aula ou numa palestra, não sei o quê, me refiro a todos, tá? Então, nos meus textos também, vocês podem observar que normalmente vocês não veem nos meus textos, nas minhas aulas, eu me referindo a todas e todos, né? Porque eu cresci usando a expressão todos para me referir a homem e mulher, né? Então, mudando a forma de eu falar, eu vou mudar o meu comportamento, ou é o meu comportamento que pode ressignificar as palavras, tá? Então, aí um dos problemas é o seguinte: nós viemos de uma cultura que a gente tem um vocabulário já instituído, tá? Esse vocabulário, obviamente, ele está sempre em processo de mudança, tá? Então, o que significa mudar o vocabulário? É mudar a forma de escrever as palavras ou é mudar o significado que nós damos para as palavras? Então, como é que eu chego numa sociedade mais igualitária? Ressignificando as palavras que nós já usamos ou criando novas palavras? Tá? Então, isso fica como uma pergunta, tá? Então, o que seria uma linguagem neutra, não binária? Eu preciso construir uma nova linguagem ou eu posso continuar usando as mesmas palavras que eu já usava, mas dando um novo significado para essas mesmas palavras? Tá? Então, como é que a gente constrói essa linguagem neutra, não binária? É uma linguagem nova ou é uma ressignificação da linguagem que nós já temos? Tá? Eu não vou responder essas duas perguntas, vou deixar em aberto mesmo como uma coisa para vocês pensarem. Tá? Então, a discussão sobre o politicamente correto está nesse nível. São as nossas ações que mudam os nossos discursos, no sentido de ressignificam os discursos, ou mudar o discurso é suficiente para mudar o comportamento. Então, muita gente que critica o discurso do politicamente correto diz assim: a gente está gastando tanta energia numa coisa que talvez não seja o mais importante, né? Que a gente poderia estar usando essa energia toda para investir mais na mudança de comportamento das pessoas e não necessariamente investindo em que a pessoa para de usar determinadas expressões, tá? Mas será que ela mudou o comportamento dela porque ela mudou as palavras? Então, eu não vou mais falar preto, tá? Porque me ensinaram lá pela escola, não sei onde, que não pode falar preto. Então, agora eu não vou mais falar preto, vou falar, sei lá, afrodescendente, né? Bom, mas o fato de eu fazer essa mudança implicou que eu tenha tido uma compreensão de tudo que está por trás dessas duas palavras, a ponto de implicar numa mudança da minha visão de mundo e, consequentemente, do meu comportamento no mundo. Então, será que a gente está gastando tempo com as coisas pertinentes? Tá? Tem várias coisas aqui no chat. Eu acho que eu vou focar mais nas perguntas, né? O Jeff perguntou aqui, mas mudar o discurso é negativo?
A Amanda falou, queria saber isso também, porque acho que discurso não anula discussão sobre outras coisas. A Malu Santana comentou, né, eu vejo a linguagem neutra como uma tentativa de inclusão, que acabou se tornando uma integração, talvez seja errada. E o Ronald perguntou, fechar só nessas duas possibilidades já não é um problema? Eu acho que o Ronald estava se referindo a isso, né, de só ação ou discurso, né? Será que só são essas duas possibilidades? É isso, Ronald? Em relação à mudança mesmo das palavras, que me parece, Jaime, que assim, pelo menos talvez eu esteja dando uma possibilidade de resposta para o que eu penso. Me parece que há certas palavras que são a base da estrutura dessa sociedade que a gente tem hoje desigual. E essas palavras, eu acho que a gente tinha que ter realmente uma possibilidade, talvez, de destruí-las, desenganá-las, por assim dizer, talvez não destruí-las, que seja muito forte, talvez não seja essa a possibilidade. Só que me parece que os movimentos se prendem na mudança de toda e qualquer palavra que possa vir a ser problemática para eles ou que possa ofender a eles. E ao se prender a essas mudanças e não ressignificações, me parece perder pelo menos um tempo tremendo quando poderia estar fazendo outras coisas. Tem uns exemplos que eu acho que o movimento negro é eficiente nisso, que é na ressignificação de palavras que foram anteriormente colocadas como pejorativo para eles, e eles assumiram essas palavras, ressignificaram, colocaram em outra esfera, e isso é símbolo de poder hoje, para muitos grupos. Então, me parece que fechar só nessa saída, a gente só ressignifica, ou a gente muda essas palavras, me parece um problema nisso. Não, a questão não é se é só uma coisa ou se é outra, tá? Então, mudar o discurso é negativo. Não é questão de ser negativo, a gente está dizendo que é negativo mudar o discurso, tá? A discussão aqui é o seguinte, vale a pena tanto investimento na linguagem? Por isso a referência ao tal do pós-estruturalismo, tá? Porque qual é a ideia que está persistindo aqui na ideia do politicamente correto? É de que tudo se resume no campo da linguagem. E é isso que está sendo contestado por algumas pessoas, tá? Será que, de fato, a gente resolve todos os problemas da sociedade apenas mudando a linguagem? E aí, então, vem, por exemplo, o pessoal mais ligado a uma visão marxiana da coisa, etc., vai dizer assim, olha, não adianta eu mudar a linguagem se eu não mudar a estrutura da sociedade. Então, por exemplo, não adianta eu mudar a linguagem entre homem e mulher se eu não mudar a estrutura das relações familiares. Porque veja assim, a opressão do homem sobre a mulher não é só uma questão discursiva. Você tem toda uma estrutura social, econômica, de organização, de como a sociedade se estrutura, o papel que o homem ocupa na sociedade, o papel que a mulher ocupa, né? Como é que são os papéis dentro de casa, como é que são os papéis na escola, como é que isso se reflete, por exemplo, nos tribunais, né? Você tem um mundo inteiro organizado segundo uma lógica patriarcal. Eu mudar o discurso é suficiente para mudar toda essa estrutura de uma sociedade patriarcal? Né? Esse é o questionamento. E aí vem, vamos considerar a hipótese de que só mudar o vocabulário não seja suficiente. E aí então vem a pergunta, se não é, por que a gente está investindo tanto energia em mudar o discurso, quando a gente poderia estar usando parte desse tempo, parte dessa energia, para mudar outras coisas? Por exemplo, se a gente falasse menos do politicamente correto e falasse mais da desigualdade de salário entre homens e mulheres e brigasse mais enfaticamente para que mulheres ganhassem como os homens.
talvez isso trouxesse um ganho mais efetivo para gerar uma sociedade mais igualitária. Né? Então, de novo, vamos voltar para o tema do nosso curso, que é democracia. Tá? Então, quando o Habermas fala de que uma sociedade democrática pressupõe sujeitos linguisticamente competentes, tá? O que ele está chamando aqui de linguisticamente competente não é simplesmente a capacidade ou a competência de manipular um discurso, né? O sujeito linguisticamente competente é um sujeito que, inclusive, entre outras coisas, tem recursos para participar da interação política no mesmo nível que os outros. Porque não adianta eu ser muito bem articulado discursivamente e não poder falar para 500 mil pessoas, como tem pessoas que estão lá na Rede Globo dando entrevistas na Globo News, falando para milhões de pessoas. Às vezes a pessoa é muito menos articulada linguisticamente do que eu, mas ela tem acesso a falar com as pessoas. E eu, com toda a articulação linguística que tenho, não tenho acesso para falar com as pessoas. Então, veja, o problema todo aqui está em que a gente foca em apenas uma coisa ou são várias coisas que a gente tem que investir? Então, assim, Ronald, são só essas duas possibilidades? Não, eu acho que é uma série de outras coisas que precisa pensar. Então, quando a gente está falando de democracia, a gente viu lá, assim, você tem uma discussão entre democracia como regime de governo, você tem democracia como instância de organização da sociedade. Quando eu falo de democracia como instância de organização da sociedade, eu estou falando de uma gama enorme de frentes de atuação, né? É a atuação política em instituições, mas é também o caráter material, porque eu preciso ter condições de participar das coisas, eu preciso ter acesso aos instrumentos de atuação política, né? Então, por exemplo, por que se ataca tanto a contribuição sindical dos trabalhadores, né? Por que se quer acabar com a contribuição sindical dos trabalhadores? Ora, porque sem recurso financeiro os sindicatos não vão sobreviver, gente. O sindicato pode ter o discurso melhor do mundo, mas sem recurso financeiro não há sindicato que sobreviva. Quem já participou de um movimento de greve sabe que é isso. Você entra num processo de greve que dura 3 meses, e o governo suspende o salário, né? No caso de instituições públicas, ou na instituição privada, o patrão suspende o salário. Tá? Você pega uma categoria de professores que tem aí milhões de pessoas que são professores. Você faz uma greve nacional de educação para os professores do país inteiro. Né? Depois de um mês de greve, os governos estaduais, municipais e federal suspendem o pagamento de salário. Né? Ora, você vai manter a greve por um tempo, gente. Né? Vai vir um estrangulamento financeiro aí, porque assim, você tem milhões de trabalhadores na educação, mas você tem milhões de esposas, maridos, de filhos, de avós, que dependem do salário desses professores e dessas professoras. Então, de repente, você vai ter milhões e milhões de pessoas passando fome no país, porque uma parte da população trabalhadora está sem receber salário. Você sustenta isso por 1 mês, por 2, por 3, mas você mantém tudo isso por 1 ano parado sem receber salário? Você não consegue manter. Jaime, tem um exemplo interessante sobre isso, 2 exemplos, na verdade. Um que não existe, que é uma coisa que me indigna até hoje, por exemplo, se a gente for pensar como a linguagem não é suficiente, não é só lei, quando a gente está pensando em políticas públicas. Por exemplo, a gente não tem um município nesse país hoje que tem uma política pública para falar sobre distribuição de absorvente em UBS. Não tem um município nesse país. Uma coisa que é extremamente necessária, principalmente quando a gente está falando de classes que a renda é lá embaixo, gente que sobrevive com Bolsa Família.
Mas não seria suficiente, por exemplo, a gente só instaurar uma lei e colocar absorvente na UBS. Primeiro você tem que fazer todo um trabalho para indicação, por que é necessário um absorvente, por que essas mulheres deveriam fazer isso, o quanto isso é um cuidado para elas, etc, etc. Então, não é uma mudança só na linguagem, ou seja, só na lei, né? E isso é um grande problema. E aí, outro que já existe, que é um problema que surge para uma classe, que já que a gente está trabalhando diretamente com política, uma classe também trabalhadora, que é o caso das leis que fizeram para as empregadas domésticas. As leis são ótimas, são maravilhosas, mas na prática, essas empregadas passaram a ganhar muito menos, porque seus patrões não quiseram contratar elas, não sustentaram isso e elas começaram a virar diarista, ou seja, na prática, o trabalho continuou sendo precarizado, de uma forma pior. Então, assim, não é que a lei é um problema exatamente, mas não foi suficiente, não deu conta daquilo que era necessário. E aí nós temos uma classe que já era sofrida, agora sofrendo ainda mais, ou seja, não resolve. O que é que a gente vai fazer, então? Deixa eu então levantar um problema aqui para vocês de ordem ética, para vocês pensarem, tá? Você tem um orçamento para a saúde pública que é estabelecido em lei e tal, e tem aquele limite pronto, tá? Então, vou pegar aqui a rede de saúde pública de Natal recebe, sei lá, vou chutar aqui, tá? Digamos que a rede pública de Natal, de saúde pública de Natal, recebe para o ano de 2020 50 milhões de reais para atender a toda a população dessa cidade, tá? Aí aparece uma criança com um problema de um problema de saúde raríssimo, que só existe um remédio no mundo que trata disso, tá? E o remédio custa 500 mil reais um comprimido. E a pessoa precisa tomar um comprimido a cada 10 dias, digamos, tá? Então você vai ter que gastar 1,5 milhão de reais por mês para tratar esta criança. Mas você tem um orçamento de 50 milhões para atender toda a população de 800 mil pessoas da cidade de Natal. Aí veja bem, a família se sente no direito de ter o tratamento para essa criança. E ela vai e entra na justiça, né, pedindo o direito. O que o juiz faz? O juiz vai lá e concede uma autorização e manda o Estado pagar o remédio para essa criança. Veja, mas de onde vai sair o dinheiro para isso? Qual a resposta do juiz? Não sei. O senhor vai aumentar o orçamento da saúde pública? Não. Isso não me compete, isso não é problema meu, o juiz vai dizer. Tá? Eu acho que essa criança tem o direito ao tratamento e o Estado tem que oferecer o tratamento. Então eu estou autorizando. Então eu vou tirar 1,5 milhão do saúde pública do município para atender essa criança. Bom, mas não veio nenhuma contrapartida e o orçamento não foi alterado. O orçamento total de 5 milhões foi mantido. Então, o que significa? Que eu vou ter que pegar remédio que custava R$5 e que atendia 10 mil pessoas e vou tirar o remédio de R$5 dessas 10 mil pessoas para comprar um remédio de 500 mil reais de uma criança. Aí se você decide se você quer ser kantiano, se você quer ser utilitarista, se você quer ser aristotélico. Mas decida aí, né? Qual é a melhor escolha do ponto de vista ético. Então, lá na página 11 do texto da Camille Paglia, tem uma frase dela que deixou umas pessoas de cabelo arrepiados. Tá? Que ela diz o seguinte: em uma democracia, todos deveriam ser livres de abuso ou assédio. Tá? Olha bem o termo que ela usa. Tá? Em uma democracia, todos deveriam ser livres de abuso ou assédio.
Ok, concordamos com isso. Mas aí vem o complemento dela. Né? Mas, ao mesmo tempo, ninguém merece direitos especiais, proteções ou privilégios com base em sua excentricidade. O que ela está chamando de excentricidade aqui é o fato da pessoa transgênera se considerar de outro sexo, aquela discussão que estava falando sobre a identidade, a essência e tal, né? Assim, você não tem nada que diga que biologicamente o cara vai deixar de ser mulher e vai passar a ser homem, né? Mas ele diz que a essência dele demanda isso, então, né? Ou então essa situação, tá? Sim, todos têm direito a um remédio de... Então vamos supor o seguinte, tá? Se eu tenho um orçamento lá de 5 milhões e todo mundo agora, ao invés de ser uma criança, pense no sentido contrário, ao invés de ser uma criança precisando de um remédio de 500 mil, eu tivesse 20 crianças precisando de um remédio de 500 mil. Então eu ia pegar o remédio de 500 mil, ia dar para 10 crianças, as outras 10 iam morrer porque não tenho dinheiro para atender a todas as 20, só tenho dinheiro para atender as 10. E eu atendo essas 10 crianças e todo o resto da população fica sem nenhuma assistência médica porque eu gastei todo o dinheiro para atender essas 10 crianças. Então, entre o que deveria ser, né, que ela diz, todos deveriam ser livres de abuso ou assédio, isso é o que deveria. Mas pensa na realidade concreta do que nós temos, tá? E isso, gente, eu estou falando da saúde porque isso é um problema efetivo, tá? Os médicos, muitas vezes, num pronto-socorro de saúde pública, ele tem que escolher. Eu tenho apenas medicamento para atender uma pessoa e eu tenho 2 pessoas precisando. E o médico tem que tomar uma decisão ali na hora do que ele faz. Quem recebe e quem não recebe. Tá? Então, como é que a gente constrói essa sociedade igualitária? Quais os parâmetros que a gente usa? De novo, é tudo uma questão de linguagem só? Como é que fica a materialidade das nossas existências no mundo? Não sei se eu respondi as perguntas e as provocações que me fizeram. Não sei se tem mais alguma coisa. Professor, o senhor está me ouvindo? Sim, claro. O senhor falou que é necessário que a mudança da linguagem ela acompanhe a própria realidade, as ações, no caso. Mas onde seria essa linha? Quando é necessário que essa mudança da linguagem não é algo fora dessa ação? Tipo, quando a gente vai mudar a linguagem sobre a relação negra das pessoas... Presta um momento aqui. Quando essa mudança das pessoas sobre a relação da linguagem, ela vai estar atrelada à realidade. Por exemplo, quando a gente muda a relação da linguagem sobre pessoas negras, sobre um termo racista, por exemplo, isso não seria atrelado a uma ação dessa realidade, a um combate? Eu acho que a gente não tem uma delimitação clara de onde começa uma coisa e onde termina a outra. Acho que a gente não tem isso pré-estabelecido, tá? Mas uma preocupação que a gente deveria ter constantemente é assim, se a gente não está focando demais numa coisa e deixando de considerar outras, tá? Se eu não estou focando demais no discurso e deixando de lado outros, por exemplo, a materialidade da existência, né? Eu acho que não existe uma receita pronta para isso, tá? Mas uma preocupação que acho que a gente tem que ter é o seguinte, será que a gente não está exagerando em algumas coisas? Sabe? Então, porque assim, o problema do exagero, quando eu digo exagerando em algumas coisas, é porque parece assim, é bom lembrar de Aristóteles, sabe? De que é o meio termo que garante a eticidade das coisas, sabe? De que os extremos são sempre os vícios, sabe? Né? Então, a virtude está no meio termo, dizia o Aristóteles.
É óbvio que existem situações em que você precisa de extremos, tem situações que exigem radicalidade, exige radicalização, né? Tem momentos que você precisa partir para a porrada e para fazer uma revolução. Ah, mas o que dita isso é a própria história, não dá para a gente pré-determinar isto, né? Então, olha, vocês acompanharam um pouco, mesmo quem não participou ativamente da discussão, né, acompanhou no grupo que a gente tinha no WhatsApp, um momento que a gente teve de bastante polarização no grupo, onde se dizia coisas do tipo assim, ou volta tudo a funcionar na universidade, ou não volta nada. Né? A gente ficava nesses dois extremos, assim, entendeu? Tinha duas posições, assim, que diziam assim, não, volta tudo ou não volta nada. Né? E a gente perdeu um tempo enorme dentro da universidade sem fazer nada, sem fazer nenhuma discussão. Né? A gente poderia ter começado a discutir isso tudo mais cedo e talvez a gente tivesse encontrado um termo intermediário. Né? Então, é um pouco isso. Tá? Então, por exemplo, todo o problema é que eu acho que assim, o que existe de positivo no discurso da Camille Paglia, né? E que isso que eu acho que incomoda algumas pessoas, né? Essa ideia de que tudo é cultural, que é um discurso tão forte em alguns segmentos, principalmente das ciências humanas. Né? Então, por exemplo, nessa discussão sobre gênero, notadamente existe um segmento todo que diz que tudo é um problema cultural. Todo problema da exploração sexual, tal, de gênero, é um problema cultural. E a Camille Paglia vai vir para cá e dizer o seguinte, olha, não é tudo cultural. Existe um elemento aí que é o elemento biológico. Entende? Então, é a velha discussão que a gente tinha lá em Filosofia da Cultura, né, que alguns se lembram, né, quando a gente discute natureza ou cultura, né, que por um tempo se trabalhou muito com essa divisão, ou isso é do campo da natureza e isso é do campo da cultura. Né, e foi o Levi-Strauss que começou a romper com isso, né? Lá no livro dele, Estruturas Elementares do Parentesco, o primeiro capítulo que ele fala de filosofia, de natureza e cultura, né? Ele diz assim, olha, não dá para falar de humano como sendo só biológico ou só cultura, né? E que vai dar depois na expressão do Edgar Morin, que a gente já viu em sala de aula também, que o Morin diz, nós somos 100% natureza e 100% cultura. Não dá para a gente isolar uma coisa da outra. Né? Então, essa discussão do politicamente correto é muito um reflexo disso, de achar que tudo é só cultura. Né? E, olha, você tem uma discussão hoje grande, por exemplo, no mundo do esporte, né, sobre atletas transgêneros. Né? E olha que é uma discussão pesada, viu? Porque você tem, assim, experimentações científicas bem consistentes nos dois âmbitos da discussão, né? Porque assim, olha, você dizer que uma mulher com a estrutura física que ela tem de mulher, né, tem a mesma força física que um homem, a gente pode de fato desprezar as diferenças fisiológicas de um corpo masculino e de um corpo feminino? Isso significa que tem diferenças, as diferenças são biológicas, são de tal ordem que não pode fazer um monte de coisa, tem coisa que é exclusivamente de homem, tem coisa que é exclusivamente de mulher, né? E isso é o pensamento tradicional. Existe uma diferença biológica e isso determina todo o comportamento social, cultural, etc, etc, econômico, etc, etc. Tá? É o biológico determinando tudo. Né? A Simone de Beauvoir, lá no segundo século, toda a análise que ela faz da dimensão biológica da sexualidade já derrubou isso por terra. Né? Mas significa isso que o biológico não tem nenhuma interferência?
eu vou dizer uma coisa aqui. Tá? Olha, o fato de você ter pinto e o fato de você não ter pinto faz com que você tenha um comportamento para mijar que é diferente. Ah, o homem também pode sentar para mijar? Pode. A mulher também pode mijar em pé? Pode. Tá? Mas um homem mijando não é igual a uma mulher mijando, me desculpe. Tá? Bom, o que isso significa? Será que isso não tem nenhuma interferência no modo de ser das pessoas? Será que a estrutura fisiológica dos corpos não tem nenhuma interferência no modo como nós construímos a cultura? Eu acho que isso é algo bem sério a ser considerado. Jaime, você acha que dá para saber que tipo de interferência é essa, que essas diferenças fisiológicas teriam como consequência, digamos assim? Existem coisas que dá para serem mapeadas, tá? Existem coisas que dá para serem mapeadas. Então, olha, existem na psicologia do desenvolvimento cognitivo, nos Estados Unidos, que eles são muito behavioristas nessa área de desenvolvimento cognitivo, né? Tudo é experimentado em laboratórios, né? Então, você tem uma série de experimentos que mostram assim, como o menino, o homem, ele tem uma percepção do espaço diferente das meninas mulheres, né? Por outro lado, as meninas têm algumas percepções de detalhes, né, que são muito difíceis para os meninos. Então, assim, como é que se define isso? Você faz em testes empíricos, em laboratórios, tá? Pega crianças em sala de aula e observa, registra o comportamento e vai registrando sistematicamente isso e fazendo codificações, né? E aí você chega numa tese lá que diz que os meninos têm uma melhor percepção espacial do que as meninas. E tem, ao mesmo tempo, outros dados que dizem que as meninas têm uma capacidade de perceber detalhes muito maior do que os meninos, né? Aí você pensa, bom, mas será que isso é só cultural? Ou isso tem a ver com a estrutura biológica, né? Tal, né? Então, existem coisas que a gente pode ir mapeando. Então, assim, você pega as cantoras negras, tá? Elas têm uma caixa torácica que é diferenciada das outras. Você pega uma cantora negra e pega uma cantora branca e você faz uma série de exames fisiológicos com medição disso, daquilo, de fotos, usando todos os recursos que você tem aí da medicina hoje em dia, e isso era algo que a gente já especulava, mas depois que você teve os recursos tecnológicos para medir, se comprovou isso. Você pega assim, a caixa torácica da mulher negra é diferente da caixa torácica da mulher branca, né? Isso faz com que você tenha nas mulheres negras americanas aquelas cantoras de jazz, de gospel, etc., que você não tem as brancas. Você tem raríssimos casos ali de mulheres brancas, né? Aí vem a mesma coisa. Eu pego as cordas vocais de homem e de mulher, por que eu tenho estruturas diferentes? Um é soprano, tenor, tal, né? Você tem a classificação das vozes do homem e a classificação das vozes da mulher, né? Ó, isso é uma invenção cultural? Ou isso é realmente parte da estrutura biológica? Por isso que a Camille Paglia diz que a questão da corporeidade, do transgênero, não é só mudar uma parte do corpo ou uma roupa, que ela diz é o corpo inteiro que é diferente, né?
Então eu acho que é aí que as coisas começam a ser chamadas nossa atenção, né? A questão, eu acho que é assim, como é que a gente constrói uma sociedade que seja igualitária reconhecendo diferenças? Que esse é o grande discurso da teoria queer, né? Porque o foco não é na diversidade, mas na diferença. O que os queers dizem, né? Nós somos diferentes, todos somos diferentes, um em relação a todos os outros. Ninguém é igual a ninguém. Todos somos feitos de diferenças. Então, uma sociedade igualitária seria uma sociedade onde todas as diferenças sejam valorizadas, né? Diferentemente de umas propostas de empoderamento de que é tudo quer igualar tudo, não é? Então isso é bem complicado, sim. A gente está buscando uma... Será que construir uma sociedade democrática é construir uma sociedade homogênea? Acho que essa é uma grande pergunta. Isso, inclusive, tem a ver com a discussão sobre assim, o sucesso ou não do projeto marxiano. Tá? Será que aquele sonho de uma sociedade homogênea é o sonho ideal? Né? Por exemplo, na educação nós já tivemos a experiência de fazer salas de as turmas homogêneas e as turmas heterogêneas. As turmas homogêneas são um fracasso total. A gente consegue comprovar isso empiricamente. Né? Eu tive a infelicidade de passar por uma experiência, de pegar uma turma de quinta série, que o melhor da turma estava na quinta série pela terceira vez. Reuniu-se numa escola de 3.000 alunos, reuniu-se todos os que estão reprovando, que já foram reprovados de quinta série, vão fazer uma sala só de multirepetentes de quinta série. Alunos estavam 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos na mesma quinta série, colocados todos na mesma sala. Foi a pior experiência pedagógica que eu já tive na vida. Entendeu? É um horror. É um horror. Já acontece isso, né, Jé? Com a educação inclusiva, inclusive com os novos papéis que Bolsonaro assinou. Essa ideia de sala multifuncional, por exemplo, isso é besteira. Agora, o que eu acho que as pessoas terminam não entendendo quando a gente fala dessas diferenças biológicas é que isso gera marcas corpóreas, e marcas corpóreas são marcas de linguagem também. E marcas de linguagem guiam o sujeito de alguma forma ou de outra. E se a gente for ampliando isso, obviamente, em algum momento a gente vai esbarrar na ética e na política. Achar que a gente vai fazer essas mudanças só por questões culturais não é suficiente. Eu falei até lá em cima no chat. A clínica mostra o furo desse argumento. Por que você encontra na clínica mulheres bem-sucedidas, com um alto nível intelectual, com boa situação financeira, e ainda assim essas mulheres se submetem a uma questão de violência? Será que é simplesmente por uma questão cultural? Será que essa mulher não tem consciência, ela não tem conhecimento sobre isso? Deixa eu ver. Isso, Fides, marcas de linguagem no sentido psicanalítico. É isso que me parece incongruente. Não é um ataque às mudanças de discurso. Algumas mudanças de discurso, elas são necessárias, a gente precisa estar falando sobre isso. Mas quando a gente se foca em pequenos detalhes e termina perdendo direitos, se a gente for, vamos para a democracia, né? Como é que isso afeta, por exemplo, os movimentos? Os cabas da direita, Bolsonaro principalmente, faz uma fala que é homofóbica, racista, a galera se movimenta pra caralho, porque ele não poderia ter falado isso, falado aquilo, não sei o quê, ele vai por trás e faz uma mudança política que lascou um monte de gente. Ou seja, ele está se utilizando da nossa própria estratégia de tentar mudar o discurso para fazer uma mudança política que vai piorar a situação.
E eu acho que é essa, pelo menos é onde foca a minha crítica, não sei se vai nesse sentido a sua também, mas é essa onde foca a minha crítica. O problema não é mudar mudar o discurso. Vamos mudar o discurso, mas não é suficiente, a gente precisa trabalhar por outras coisas aqui. E não é só cultural. É o mesmo problema das políticas identitárias, é você tomar o parte pelo todo. Então, eu não sou contra mudanças de discurso, não sou contra isso. Tá? Mas o questionamento é, isso é o suficiente? Tá? Lembra dessa prescrição filosófica, né? O necessário e o suficiente. Tem coisas que são necessárias, mas é suficiente? Então, seguinte, deixa eu... Sim, já a gente vai ter que encerrar, porque a gente já está indo para o final da aula. Eu queria só fazer uma recapitulação assim, do texto da Camille Paglia, que, veja bem, o que a gente teve, a gente está caminhando para o final desse módulo, e vamos entrar numa discussão completamente com um viés aí um pouco diferente, que vai trazer vai aprofundar isso. Tá? A gente viu o texto do Levitsky com os Zablat lá, com as democracias morrem, depois o texto do Runciman, né? E aí vocês leram o texto da Camille Paglia. Tá? Entre esses, eu citei também o texto ali do Yashamon, que é O Povo contra a Democracia, né? E depois com o texto da Camille Paglia, eu ainda vou falar um pouco sobre o texto do Tardot-Laval, né? Que é um texto que vocês têm lá no Cigar, um texto curto, que é um resumo, é um pequeno artigo deles e tal, que é um resumo desse calhamação aqui, que é o livro deles sobre o comum, né? Que eles vão fazer uma leitura muito mais crítica dessa chamada crise da democracia, né? E, então, aqui a Camille Paglia já começa a apontar para a gente alguns caminhos possíveis para a gente sair dessa chamada crise da democracia, né? O Tardot-Laval também, os dois são esses pensadores franceses que eles vão também mostrar como a gente precisa romper com essa ideia da democracia apenas como estrutura de governo e focar na construção de uma sociedade democrática, né? E depois o Nassif vai em 2, 3 páginas ali trazer para a gente indicações de uma discussão que está acontecendo muito fortemente na Europa hoje, do que está sendo chamado de nova democracia, né? Então, na sexta-feira eu vou fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu nessa disciplina e vou entrar nessa discussão do texto do Tardot e do Nassif e tal, para completar isso. São leituras que não eram ditas como obrigatórias para vocês e tal, mas eu vou fechar esse módulo com essas várias narrativas sobre a democracia ou sobre a crise da democracia. Tá? O que a gente tem no texto da Camille Paglia? Tá? Então, primeiro, assim, eu queria chamar a atenção que ela faz uma análise bem interessante sobre a eleição do Donald Trump e depois o começo do governo dele. Né? Essa entrevista acho que é de 2017, então estava no começo ainda do governo Trump. Né? Mas ela vai fazer o seguinte, como é que o Trump chega ao poder? Né? E ela mostra assim, a combinação de 3 elementos. Né? A performance pessoal, ela vai mostrando como ele venceu os outros que tiveram uma performance assim, horrorosa nos debates e ele foi se impondo por uma performance pessoal. Né? Olha, essa história da performance pessoal está associada com o comportamento da mídia, né? Como que a mídia foi ajudando indiretamente a construir essa personagem que viria a ser o presidente Trump, né? E o discurso que o Trump vai fazendo, né? Que ele vai focar em aspectos da realidade norte-americana que os democratas estavam ignorando completamente. Isso tem um paralelo com o que estava acontecendo com nossa situação aqui também. Tá? Se você pegar a eleição do Bolsonaro, você vai ter assim, você pode analisar a performance dele enquanto candidato e compara com a performance dos outros candidatos. Tá?
O papel que a mídia desempenhou, então, por exemplo, depois da facada, qual foi o comportamento que a mídia teve, como que isso contribuiu para a eleição do Bolsonaro, tá? E o discurso que ele tinha confrontado com o discurso da esquerda, né? E aí tem uma coisa que é importante, que ela vai dizendo assim, o Trump estava falando de uma série de coisas que eram da vida material das pessoas e que os democratas ignoravam completamente. O mesmo aconteceu aqui, né? O Bolsonaro, um elemento muito forte no discurso dele, era a coisa da segurança pública, né? Que ele prometia resolver da maneira mais fácil do mundo, não resolveu nada, a gente sabia que não ia resolver, mas ele tinha um discurso para oferecer sobre isso que a esquerda até hoje não tem. Não tinha e continua não tendo, né? Então, como que esse discurso, né? Então, depois ela contrasta um pouco assim, o comportamento dele com o comportamento da esquerda, como que a esquerda não foi capaz de perceber o que estava acontecendo. A mesma coisa aconteceu aqui com a gente, a esquerda ficou completamente barata tonta e continua como barata tonta. Se estamos indo para a segunda metade do governo do Bolsonaro, a esquerda continua como barata tonta nessa história, né? Depois ela vai falar um pouco sobre como que o liberalismo que você tinha lá nos anos 50, 60 do século passado, tá, vai ganhando uma nova versão no final do século para agora, com a introdução da ideia da identidade, então dos movimentos identitários, né? Então você vai ter que o liberalismo vai ficando cada vez mais focado no discurso dos movimentos identitários, né? E aí então isso vai descambar para o que ela vai falar sobre politicamente correto e sobre o que ela vai falar também da importância de se conhecer religiões, tá? Que aí ela vai entrar na discussão sobre religiões quando ela está falando do terrorismo, como que a gente não conseguiu perceber o movimento terrorista, e ela vai associar isso à nossa incapacidade de observar o que acontece no interior das religiões, né? Que também é um problema nosso aqui, né? Porque essa base neopentecostal que sustenta o Bolsonaro não apareceu da noite para o dia. Isso é um processo que vem faz tempo e a gente foi ignorando, deixando de lado isso daí, né? A gente não foi dando importância devida ao aspecto da religiosidade, tá? Depois ela vai falar sobre a situação dos transgêneros, dos transexuais, tal. A gente já conversou sobre isso, a importância de considerar o aspecto biológico. E ela vai terminar com aquela citação da página, lá na penúltima página, que eu falei que é quando ela fala de democracia, que todos deveriam ser livres ou abuso e tal. E qual é o foco? É isso que eu queria chamar a atenção aqui nesse final, tá? No penúltimo parágrafo do texto da entrevista, tá? Que ela fala sobre democracia. E ela foca bem claramente aqui, dizer o seguinte, o problema todo está em como é que a gente concilia a relação entre o Estado e o indivíduo, né? Em última instância, o debate sobre a democracia, por isso que eu estou fazendo essa recapitulação assim, você pega lá do texto do Levitsky, do Runciman, do Yashka Mosca, que são teóricos liberais, eles não querem construir uma sociedade socialista. O que esses caras estão fazendo é querer preservar uma democracia liberal burguesa. Nesse sentido, a Camille Paglia não é diferente, ela é uma intelectual do Partido Democrata que está defendendo a democracia no modelo norte-americano tradicional, que é a democracia liberal, tá? Então, em última instância, qual é o debate que está havendo entre esses autores aí que defendem a democracia liberal? Qual é o limite entre a ação do Estado e a liberdade dos indivíduos? Então a ideia do estado de bem-estar social é essa, até onde o Estado pode ir, até onde, né? A gente está tendo uma situação que a gente tem falado muito pouco sobre isso, e eu acho que daqui uns 2, 3 anos vão começar a aparecer teses e mais teses, livros e mais livros falando sobre isso. A gente vai precisar de um tempo para absorver, tá? A experiência da pandemia mostrou para a gente algo que para algumas pessoas foi bastante assustadora, né? Do quanto nós
sujeitos, indivíduos do século XXI, estamos subjugados ao poder do Estado. Né? Por que eu estou dizendo isso? De repente, sem mais nem menos, apareceram presidentes e primeiros ministros na televisão dizendo: olha, tem uma pandemia, todo mundo tem que ficar dentro de casa, e as pessoas pura e simplesmente se recolheram dentro de casa e aceitaram. Em alguns lugares foi mais no sentido de impositivo, de uma lei determinando. Em outros lugares, como na Alemanha, por exemplo, bastou que a primeira-ministra fosse à TV e fizesse um discurso científico e dizendo para as pessoas: estamos todos correndo risco, e eu peço que a partir de amanhã vocês não saiam mais de casa, e todo mundo ficou dentro de casa, e ponto final. Tá? Você começa a ter alguma reação agora, que alguns países da Europa estão começando a querer voltar a ter processo de lockdown. Né? A gente está vendo muito isso em Londres. Então, há 2 semanas atrás, a gente teve uma manifestação em Londres, que tinha mais ou menos 7 mil pessoas contra as medidas de isolamento. No sábado passado, ou seja, uma semana depois, teve outra manifestação e aí já tinha 15 mil pessoas na manifestação, e foi uma brigaiada feia com a polícia, entendeu? Foi uma porrada grande, com um monte de gente presa, um monte de gente machucada, policiais inclusive, que o povo foi para confrontação física mesmo. Né? Então aí uma pergunta assim, tem essa imposição da autoridade do Estado e tem a liberdade dos indivíduos. Né? Um tema para ser discutido aí sobre democracia a partir da experiência da pandemia é quanto que a gente tem exercido essa liberdade ou quanto nós estamos falsamente livres, mas estamos nos sujeitando muito facilmente à autoridade do Estado. A gente ainda vai quebrar muita cabeça pensando no que aconteceu nesse ano de 2020, porque foi revelador assim, de quanto no mundo todo. Tá? Vocês lembram daquelas imagens na China dos drones, né? Dizendo para as pessoas: você que está com a camisa verde atravessando a rua agora, volte para casa imediatamente, que você está proibido de estar aqui. Né? E você extrapola isso para fora da pandemia, você tem o que hoje? Um controle do Estado sobre a vida pessoal das pessoas, com câmeras para todos os lados, inclusive dentro de casa, que tem câmera no computador, câmera no celular, câmera na TV, filmando o tempo todo tudo que está acontecendo na tua vida, e nós estamos simplesmente aceitando isso muito docilmente. Né? Então, esse dilema que a Camille Paglia coloca ali no penúltimo parágrafo do texto dela, dessa disputa entre o poder coercitivo do Estado e o exercício da liberdade dos indivíduos, né? E isso vai ser um tema bastante importante para a nossa próxima discussão. Tá? Então, estou fechando a aula de hoje, deixa eu só avisar uma última coisa. Na próxima terça-feira, nós vamos fazer a distribuição dos grupos de trabalho para o próximo módulo. Então, quinta-feira agora eu encerro esse módulo com as várias narrativas sobre a crise da democracia. E na terça-feira da semana que vem eu começo o terceiro módulo, que é sobre feminismo e democracia. E a gente vai ter 5 textos para serem discutidos. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a turma de 55 alunos em 5 grupos de 11. Cada grupo vai estudar um texto e a gente vai depois produzir 5 vídeos. Cada grupo vai produzir um vídeo sobre o texto. Depois eu vou explicar como que a gente vai fazer isso. A gente já tem a dinâmica assim pensado com os tutores de como é que a gente vai construir, tá? Mas a gente vai passar um período aí sem ter aulas como a gente está tendo assim hoje aqui e tal. Vamos ter aula quinta-feira, semana que vem vamos ter aula na terça também. Mas só avisando assim, na terça-feira a gente vai montar os grupos definitivamente, tá? Então eu vou começar a distribuir, já vou colocar no CIGA os textos para vocês começarem, quem ainda não pegou esses textos, poder pegar os 5 textos dessa unidade, desse módulo. Né? E então é importante o seguinte, na terça-feira que vem a gente fecha de vez os grupos.
Eu não sei se a gente vai conseguir fazer uma discussão em sala de aula, não, tá? Talvez eu construa os grupos aleatoriamente, depois vocês terão o direito de trocarem entre si. Mas eu acho que é difícil a gente fazer a montagem do grupo na sala de aula virtual, como a gente faria numa sala de aula presencial, tá? Mas de qualquer modo, assim, já até terça-feira que vem a gente fecha os grupos, então é importante que na terça-feira que vem o máximo de pessoas presente possível no nosso aula síncrona que a gente vai ter, tá? Na quinta-feira uma aula para encerrar esse segundo módulo e na terça-feira que vem começa o módulo novo sobre democracia e feminismo. Crianças, flores para vocês, beijos. Plantas para você, Jaime. Minha Valeu, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Todo mundo, tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Professor, licença, só para esclarecer, os grupos vão ser montados por nós ou você que vai estabelecer isso na terça? Então, o que eu estou pensando em fazer, Valério, porque eu acho que vai ser difícil pedir para as pessoas montarem os grupos. O que eu estou pensando é eu montar os grupos, passar para vocês quais são os grupos e dar um prazo de uns dias para vocês trocarem entre vocês. Entendi, tá bom. Então, por exemplo, você está no grupo da Judith Butler e o Bruno está no grupo da Mel Young e vocês gostariam de trocar porque ele quer ir para o grupo da Butler e aí vocês podem se trocar entre vocês desde que a gente mantenha o mesmo nível de 11 participantes em cada grupo, tá? Tá, ok. Obrigada, boa noite. Boa noite, Valéria. Alexandre, eu vou pensar na coisa das datas com calma, que eu preciso olhar o calendário e aí eu te dou uma notícia, eu te mando uma mensagem e a gente conversa sobre isso, ok? Bom, é melhor, né? Tá, eu vou fazer um calendáriozinho e te passo. Porque por datas assim eu me organizo melhor também. Ok. Tal data entrega tal coisa, tá? Perfeito. Fica melhor. Obrigado. Tchau. Até mais.